Boa noite a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do ciclo de seminários Vamos Falar sobre Direitos Humanos, promovido pelo Grupo de Estudos da Violência, GEV, e pelo Laboratório de Pesquisa Social Metrópolis. Hoje temos a honra de receber a professora doutora Mariana Bettega Braunert, que apresentará a conferência Trabalho Prisional e os desafios para a efetivação dos direitos sociais de pessoas privadas de liberdade. A professora Mariana é doutora em Sociologia pela UFPR, onde também atua como docente, é chefe do Departamento de Sociologia e pesquisadora do Grupo de Estudos Trabalho, Sociedade e GETS UFPR. Sua trajetória acadêmica concentra-se em temas como sociologia do trabalho, direitos humanos, elite políticas e sindicalismo, tendo sido premiado em 2019 pelo Curta Ciência pela excelência de sua tese de doutorado. Após sua exposição, contaremos com os comentários do professor Dr. Leonardo Ostronoff, do Departamento de Sociologia e Ciência Política da UFSC. Por fim, abriremos para eventuais perguntas e intervenções do público, de modo a ampliar o debate e favorecer o diálogo coletivo. Então, é com você, professora Mariana, muito obrigada pela sua presença e iniciamos. Obrigada, eu que agradeço o convite, é uma grande satisfação participar de um desses seminários que o GEV está promovendo esse semestre. Agradeço o convite, agradeço a presença de quem está nos assistindo aí, seja de forma remota, seja de forma presencial. Espero que vocês estejam me ouvindo, me vendo bem. Se tiver algum problema, me avisem, por favor. Já foi falado brevemente sobre o meu currículo, mas eu acho importante eu falar um pouco também sobre a minha trajetória acadêmica e profissional até aqui, até porque isso é importante para entender porque eu fui chamada para esse seminário sobre trabalho prisional e como que eu posso contribuir com essa discussão, né? Que contribuição que eu posso dar para pensar esse tema. Então, eu tenho formação na área de Direito e Ciências Sociais, com mestrado e doutorado na área de Sociologia e desenvolvo pesquisa já há muitos anos voltada para a área da Sociologia do Trabalho. Na minha experiência com o direito de docência, eu ministrei algumas disciplinas sobre direitos humanos, tive então uma proximidade com essa discussão. E, recentemente, comecei a orientar um aluno, que está nos assistindo, inclusive, o William, que ele é advogado, atua na área do direito penal, e está pesquisando, ele fez ciências sociais, além do direito, atualmente é aluno do doutorado, do programa de pós-graduação em sociologia, e ele está desenvolvendo a tese sobre o tema do trabalho prisional, o que me forçou, evidentemente, a buscar um maior contato com essa discussão. E eu tenho o privilégio de ser amiga do Léo, que é alguém que circula muito com muita tranquilidade, com muita facilidade nessa discussão que envolve tanto o tema da criminalidade, da violência, da punição, quanto do trabalho. A gente estreitou, a partir disso, então, o nosso diálogo sobre esses temas, trabalho, crime, trabalho e prisões, e a gente propôs um GT para o evento agora que vai acontecer no começo de dezembro em Curitiba, já ficam todos convidados, é o 9º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisões, é um seminário que está sendo coordenado pelo professor Vitor, do Departamento de Sociologia também, e a gente propôs para esse evento um GT intitulado Prisões e Direitos Humanos, Estratégias e Desafios para a Efetivação dos Direitos Sociais de Pessoas Privadas de Liberdade. A gente está coordenando esse GT junto com a professora Kellen Bernardo, da Unespar. Ela desenvolve pesquisa na área de saúde, ela está fazendo parte atualmente de uma pesquisa da Fiocruz sobre acesso à saúde da população carcerária. Então, fica já o convite para que vocês acompanhem o GT e o seminário como um todo. Bom, dito isso, em relação à proposta da minha exposição, o meu foco vai ser, como o título aí da apresentação já diz, de fato, no trabalho prisional, ou seja, no trabalho desenvolvido pela população carcerária no interior das prisões,
Mas eu vou fazer algumas considerações também mais amplas sobre essa relação que a gente pode estabelecer entre o trabalho e a prisão, o trabalho, o mundo do crime, e algumas relações e alguns diálogos que podem ser feitos aí entre os campos da sociologia do trabalho e da sociologia da segurança pública, da violência, né, da segurança pública, ou sociologia da punição. Que eu acredito que podem ser diálogos muito frutíferos, embora nem sempre fáceis, porque a gente sabe que os campos de pesquisa dentro da sociologia têm já seus referenciais teóricos muito bem consolidados e, portanto, é preciso além de uma certa abertura ao diálogo, uma abertura muito grande à realidade empírica para ver o que ela nos diz e de que forma podemos mobilizar aí conceitos e teorias para entender essa realidade. Vou voltar um pouquinho nesse assunto ao longo da apresentação, talvez o Léo nos comentários volte a isso também. Então, essa é a minha proposta, né? Começando sobre, mais especificamente, o trabalho prisional, né, entendido aqui, grosso modo, como eu disse, como trabalho executado por quem cumpre pena privativa de liberdade, de um ponto de vista jurídico, formal, quem cumpre pena, quem cumpre pena, né? Então a pena, o trabalho é visto como tanto um direito do preso quanto um dever, né? E o que a lei de execuções penais prevê no artigo 28, vou ler aqui, o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. Então, em tese, o trabalho na prisão, assim como a questão da educação, deveria cumprir essa função de formação do preso para uma reintegração no mercado, uma ressocialização, enfim, deveria prepará-lo para o momento em que ele sai da prisão, qualificá-lo para uma inserção futura no mercado de trabalho, etc. Então, esse é o discurso oficial, é o que está na lei, mas, como a gente sabe, isso é uma falácia, porque na prática esse trabalho prisional, tal como ocorre de fato, ele está longe de ser uma fonte aí de benefício para o trabalhador e que possibilita uma ressocialização, uma reinserção do egresso. Como se dá, então, exatamente, né, esse trabalho, quais são as suas características, qual é o sentido que ele tem para os presos, né? Não o sentido que está previsto em lei que ele deveria, em tese, ter. Uma primeira questão é a da remissão do tempo de pena. Então, a própria legislação prevê o trabalho prisional, a legislação, aqui no caso a Lei de Execuções Penais também, prevê o trabalho como um dos elementos que possibilitam a remissão da pena, ou seja, a diminuição do tempo de cumprimento de pena. E nesse sentido, a gente tem aí a previsão da proporção de 3 dias de trabalho para um de pena. Então, a pessoa trabalha 3 dias para ter reduzido um dia de cumprimento de pena. E essa é a principal razão pela qual os presos, em sua grande maioria, eles querem trabalhar, eles buscam trabalho dentro da prisão, porque o trabalho cumpre essa função de remir a pena deles, né? E um segundo motivo é que o trabalho, ele ocupa o tempo ocioso, então ele tira o tédio, né? A pessoa está confinada na cela, então ela faz coisas, em função disso o tempo passa mais rápido, circula, pega um sol, tem algo para fazer. Então, é interessante essa relação entre o trabalho e o tempo. Ele diminui o tempo na prisão, tanto pelo fato de que ele objetivamente encurta a pena, quanto pelo fato de que ele traz a sensação de subjetivamente o tempo lá estar passando mais rápido. Um terceiro aspecto é a questão do ganho financeiro. Esse trabalho, ele eventualmente é remunerado, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho, um pouco mais adiante, porque eu quero explorar um pouco mais essa questão da remuneração, ou da falta de remuneração do trabalho prisional. Mas, enfim, por esses motivos,
O trabalho, ele reduz a pena, ele ocupa o tempo, diminui o ócio e o tédio, ele traz algum ganho financeiro. Por essa razão, os trabalhadores, em geral, eles querem trabalhar, eles procuram, eles veem um sentido positivo do trabalho, porque tem esses benefícios, mas a gente tem, no entanto, uma escassez muito grande de oferta de trabalho dentro do sistema prisional brasileiro. Então, poucas oportunidades de trabalho que não são, de forma alguma, suficientes para atender todas as demandas da população carcerária, sobretudo se a gente considerar a realidade brasileira, que a gente sabe que é de encarceramento em massa, de superlotação dos presídios, e a falta de trabalho, né, ela contribui justamente para um aumento dessa situação. Né? Se as pessoas têm trabalho, elas reduzem a pena. Se elas não têm trabalho, o tempo de pena aumenta e aumenta, consequentemente, a superlotação. Só para trazer um dado atualizado, a quantidade de população carcerária atualmente que trabalha, ela não passa de 25%. Claro que isso varia muito de estado para estado, né, em cada período, mas geralmente esse número fica em torno de 15% ou 20%, quer dizer, é muito pouco, né? É menos de um quarto da população carcerária que trabalha, ou que a gente pode dizer que tem o privilégio do acesso ao trabalho dentro da prisão, ainda que seja um trabalho em condições que eu vou comentar, explorado em condições muito ruins, como eu vou comentar daqui a pouco, mas ainda assim esse trabalho é visto como um privilégio, né? Porque ele traz esses benefícios da redução da pena, que é o principal deles. Tanto é que os detentos que trabalham, eles são, às vezes, mal vistos pelos demais, porque eles são vistos como privilegiados, e logo deduz-se que eles devem ter feito alguma coisa ali para conseguir trabalho, devem ter alguma relação com o policial penal que está ali, e etc. E o que essas pessoas elas fazem concretamente, né? Quais são as atividades propriamente que elas desenvolvem? Como eu falei, esse trabalho pode ser externo ou pode ser interno, realizado fora ou dentro da unidade prisional. Na imensa maioria das vezes é realizado dentro da própria prisão. Eu trouxe um dado aqui que foi coletado pelo William, me orientando, com base no Sistema Nacional de Informações Penitenciárias, né, o SISPEDEM, o dado de 2024, e ele traz esse dado, que o relatório traz esse dado de que 90%, em 2024, 90% dos trabalhadores trabalhavam dentro do sistema prisional, e só 10%, 9,9%, né, ou seja, 10%, desempenhavam atividades externas. O tipo de atividade desenvolvido, na imensa maioria das vezes, é uma atividade de natureza braçal, né? Evidentemente, não braçal no sentido literal de usar o braço, de usar a força, mas braçal no sentido de ser uma atividade monótona, uma atividade repetitiva, desprovida de qualquer sentido, qualquer significado, qualquer aprendizado, qualquer complexidade. Então, são atividades que não oferecem nenhum tipo de qualificação para o trabalhador, nenhum tipo de preparo que ele possa, ou de formação que ele possa usar depois que ele cumprir a pena. Não contribuem de forma alguma para, né, um termo que a gente não gosta de dar, mas para a empregabilidade dele quando deixar o sistema prisional. Então, são atividades do embalar canudo, dobrar envelope, costurar bala, confeccionar uniforme. E esses trabalhos, essas atividades, elas podem ser realizadas tanto para empresas privadas que atuam dentro dos presídios, né, consideradas, entre aspas, parceiras, né, empresas parceiras do estabelecimento prisional, ou podem ser atividades feitas a serviço da administração e da manutenção da própria unidade prisional. Nesses casos, o trabalhador
varre o chão, faz serviço de limpeza, manutenção do presídio, cozinha, lavanderia, serviços gerais, carregar coisa aqui de um lugar para o outro e etc. Então, em suma, na maior parte das vezes, imensa maioria das vezes, esse tipo de atividade. Que não agrega para o detento no momento em que ele sai do sistema prisional e, portanto, não tem absolutamente não cumpre nenhuma função de ressocialização. Logo mais eu vou ler uma citação sobre isso, mas antes, para voltar ao tema que eu fiz menção da questão da remuneração, a Lei de Execuções Penais, que eu já mencionei aqui, ela prevê no artigo 29 o seguinte: o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Então, ele pode ser menor que o salário mínimo, né? Pode ser 3/4 do salário mínimo e, evidentemente, óbvio que na grande maioria das vezes, efetivamente é. Trouxe mais um dado aqui do CISPEDEM, também organizado pelo William Bianec, para citar o nome completo. Em breve vai se apresentar no GT desse nosso evento, em breve terá uma tese aí sobre esse tema. Com relação à remuneração, quase a metade, em 2024, dos trabalhadores, 43%, recebia apenas a remissão da pena, ou seja, nem sequer recebia a remuneração, prestava um trabalho totalmente gratuito, não remunerado. Né? Enquanto 27% ganhavam entre esse 1/3 de salário mínimo e um salário mínimo, e 17,4% recebiam menos de 1/4 do piso salarial. E só 0,8%, menos de 1%, né? Praticamente nada, que tinham rendimentos dentro da prisão entre 1 e 2 salários mínimos. Como a legislação prevê a possibilidade dessa remuneração ser abaixo do salário mínimo, muito se questionou sobre a constitucionalidade disso, né? Porque a nossa Constituição Federal, lá no inciso 4 do artigo 7, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o salário mínimo como um direito de absolutamente todos os trabalhadores. Sobre esse assunto, teve isso foi pleiteado junto ao STF, né, a inconstitucionalidade desse dispositivo legal, mas o STF considerou constitucional o pagamento de salário abaixo do salário mínimo para os trabalhadores privados de liberdade, né? Então, eles trabalham muitas vezes de forma gratuita, em condição que a gente pode considerar análoga à de escravidão, ou com remunerações extremamente baixas, né, quando remunerados, e, evidentemente, é quase desnecessário dizer, sem nenhum registro formal, né, em carteira de trabalho, ou sem ter acesso a qualquer outro direito trabalhista, a qualquer direito trabalhista, né? Porque nem ao salário mínimo eles têm direito. É uma remuneração que, na maioria das vezes, é inferior ao próprio salário mínimo. Nesse sentido, a gente pode considerar, sem dúvida, que é uma mão de obra que é explorada, né? Que é explorada tanto pela iniciativa privada quanto pelo próprio Estado. E agora eu vou trazer a citação que eu comentei de um trabalhador, uma fala que eu vou ler aqui do meu celular, que eu não consegui copiar nem imprimir, da tese do Eleonaldo Julião, que foi apresentada, tese de doutorado, né, na UERJ em 2009, e o trabalhador, por ele entrevistado, lotado na unidade Esmeraldino Bandeira, falou o seguinte: aqui dentro é comum dizer que o trabalho é positivo, que ele enobrece, que ele ressocializa. Já ouviu dizer que ficar varrendo o chão e apertando parafusos enobrece alguém? Que isso vai levar alguém a algum lugar?
a maior parte das oficinas existentes aqui, ao contrário do que se imagina, ela não veio para ajudar o preso, ela está interessada em explorar a nossa mão de obra. Ninguém vê isso, ou melhor, todos fingem não ver isso. Eu achei essa citação muito emblemática, né, desse sentido do trabalho do preso como uma fonte de exploração, e que muitas vezes é por eles reconhecida, né? Quer dizer, óbvio que eles trabalham porque isso reduz a pena, porque tem alguma remuneração, eventualmente, porque ocupa o tempo. Mas isso não significa que eles deixem de se ver como trabalhadores que são explorados lá dentro, né? Então, a gente tem, resumindo, esse trabalho prisional mais do que um mecanismo de ressocialização, operando como um mecanismo de exploração do trabalhador, né? De extração da mais-valia, da força de trabalho, e que beneficia o Estado ou as empresas privadas, e que transforma o cárcere num espaço de exploração de uma mão de obra que é barata, né, e totalmente desprotegida. E daí eu vou fazer um parênteses aqui, ao qual podemos voltar, assunto, né, para falar de um assunto ao qual podemos voltar mais adiante, no debate, talvez, mas que tem a ver com esse diálogo, como eu comentei no início da minha fala, que a gente pode fazer quando tem duas áreas, dois campos muito diferentes em diálogo, no caso, sociologia do trabalho, que tem uma tradição teórica, sociologia da violência, das prisões ou da punição. E nesse sentido, quando eu falo em exploração do trabalho, né, e óbvio que há uma exploração do trabalho dentro do sistema prisional, a gente pensa logo em Marx, né, e tem se questionado muito, um assunto sobre o qual eu e o Léo temos conversado, é sobre a pertinência de usar um referencial teórico marxista para pensar o trabalho que é realizado dentro das prisões, né, não necessariamente Marx, mas um referencial teórico de origem marxista. Até porque já recebemos algumas críticas, eu e o William, por irmos um pouco, em alguns momentos, por esse caminho, né? E é óbvio que o Marx, quando pensa o trabalho, e é impossível falar em trabalho e não recorrer ao Marx, é claro que ele pensa o trabalho, não pensa o trabalho dentro de uma instituição prisional, e que a instituição prisional tem uma série de particularidades, é um sistema que opera em uma lógica muito própria, como mostra a literatura que estuda aí a sociologia da violência, a sociologia da punição, e que estuda as prisões. Mas a gente não pode afirmar que, a partir do momento em que um trabalhador entra na prisão, ele deixa de ser força de trabalho, né? Ele não deixa de ser classe trabalhadora, ele não deixa de ser um ser que pode gerar lucro a alguém. Então, a gente não pode esquecer também que a prisão, ela está dentro de uma sociedade, né, obviamente, e está dentro de um sistema capitalista, né? E que, nesse sentido, no nosso entendimento, a própria prisão, ela pode ser também, e é um locus privilegiado para a acumulação do capital e para a exploração da força de trabalho. Talvez o Léo tenha alguns comentários a fazer sobre isso também. E se for o caso, como eu falei, a gente volta a esse assunto. Mas voltando um pouco à questão salarial, da qual eu vinha falando, né, e falando por caminho da exploração e referencial marxista, ainda sobre essa questão salarial e a falta de direitos trabalhistas que o trabalhador encarcerado, né, tem, ou, né, falta acesso a direitos que ele não tem, é importante trazer aqui um outro artigo da Lei de Execuções Penais que diz o seguinte: ao condenado ou ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou lei.
embora a gente saiba que não é isso que acontece, em tese a pena é privativa de liberdade, né? Ela não é restritiva de direitos. Então, o preso ele já está cumprindo uma pena por ter sido privado da sua liberdade. Essa é a pena, né? Em tese, todos os outros direitos não lhe devem ser negados, né? E aí que veio a proposta do nosso GT. Mas quando a gente fala em geralmente, né, direitos humanos, prisões, geralmente a gente pensa o direito à integridade física, e não pensa nos direitos sociais, propriamente, como é o direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação, que são também direitos humanos e fundamentais, embora sejam direitos que a gente chama de direitos humanos de segunda geração, que não são os direitos individuais, do indivíduo face ao Estado, mas são aqueles direitos coletivos, direitos sociais. Então, quando se fala em direitos humanos, a gente pensa mais em direitos muito mais, em primeiro momento, individuais do que sociais. Mas a gente entende aqui que a pena, ela não é, em tese, restritiva de direitos, ela só é privativa de liberdade, portanto, todos os demais direitos devem ser assegurados aos detentos, inclusive os direitos sociais, direitos humanos fundamentais sociais, ou seja, o trabalho, a educação e a saúde. Bom, então, só para me localizar aqui, espero que não esteja muito confuso, gente, qualquer coisa vocês, enfim, imagino que a gente vai ter um tempo depois para debate, né? E eu não sei quanto tempo eu tenho, mas, enfim, acho que ainda tem algum tempo. Qualquer coisa, vocês me dão um toque aí, tá? Além de ser um trabalho explorado, né, dentro da prisão e que não qualifica o trabalhador, é importante a gente perceber que o trabalho realizado dentro do sistema prisional, ele tem um grande impacto no destino do egresso e na sua inserção ocupacional. Porque, como dito, esse trabalho realizado ele não oferece qualquer perspectiva de trabalho, não qualifica, não oferece condições de que o preso ele possa sair da prisão e se integrar no mercado de trabalho. Pior ainda, né? O preso ele já carrega um estigma que já torna, pela própria condição de ser um egresso do sistema prisional, difícil a sua inserção no mercado de trabalho. A gente sabe que existe muito preconceito, muita discriminação. Em geral, as pessoas não querem empregar, não querem nem contratar o serviço de um egresso do sistema prisional. Vai fazer um concurso público, precisa da certidão negativa de antecedentes criminais. Então, já existe essa dificuldade, né? A gente tem algumas iniciativas pontuais, mas que são absolutamente insuficientes, né, para reinserir essa mão de obra. A lei de licitações, por exemplo, a gente tem uma nova lei de licitações e contratos administrativos que prevê para as empresas contratadas pela administração pública devem reservar um percentual de vagas, se eu não me engano, 10%, obrigatoriamente para egressos do sistema prisional. Essa nova lei de licitação ela tem uma conotação social muito forte, mas claro que é uma medida muito pontual e que não dá conta de absorver toda essa mão de obra egressa do sistema prisional. E como os egressos do sistema prisional não saem de lá preparados para garantir seu sustento licitamente, muito pelo contrário, eles têm dificuldade em se reinserir, eles têm desvantagem já em relação àqueles que não são egressos. Isso leva comumente à reincidência, né, e ao retorno à prisão, como já
essa discussão eu acho que já foi feita, né? Esse caminho, prisão, reincidência, prisão, e essa lógica que se autofavorece, autoalimenta, já foi comentada, isso já foi comentado nos seminários que não no passado, no anterior, que é realizado aqui pelo GEV. Então, essa volta para o crime, ela é também uma estratégia de sobrevivência que se apresenta depois do cumprimento da pena. E, como dito também aqui já, se não me engano foi nesse mesmo seminário, as próprias relações que se estabelecem dentro da prisão, muitas vezes elas incentivam a reincidência, porque as facções criminosas que já operam dentro do sistema carcerário, elas ofertam possibilidades ocupacionais aos presos, muitas vezes mais interessantes e mais acessíveis do que outras que eles teriam, né? Mas, evidentemente, são alternativas dentro da criminalidade. E importante dizer, é claro, que esses egressos do sistema prisional, eles são soltos em um mercado de trabalho que a gente sabe que é um mercado já extremamente precário, flexível, com alto índice de desemprego, no caso do Brasil, já também historicamente marcado pela informalidade e que muitas vezes esse próprio mercado de trabalho, as próprias características e a própria falta de oportunidade que ele oferece, né, a falta de oportunidade, que ele não oferece no caso, é muitas vezes justamente o que leva a pessoa ao crime, né, e à prisão, consequentemente, muitas vezes, né. Então, a gente tem não só essa questão do trabalho, do egresso, do trabalho prisional, da dificuldade que o egresso do sistema prisional tem de se inserir no mercado de trabalho, se reinserir no mercado de trabalho, as próprias características desse mercado de trabalho agravam isso, e esse mercado de trabalho que a gente tem no Brasil, evidentemente não vou aprofundar nesse tema, justamente é muitas vezes o que leva essas pessoas a buscarem alternativas fora do mercado do emprego lícito, digamos assim, né? Do mercado de trabalho lícito, seja formal ou informal, mas que buscam alternativas de inserção dentro da criminalidade. E cabe ressaltar, já estou encaminhando aqui para o fim da minha apresentação, que o trabalho, ainda fazendo um pouco esse diálogo e para a gente falar um pouquinho sobre esse mercado de trabalho do crime, que o trabalho, quando a gente pensa em trabalho, essa categoria trabalho, ele não é só uma fonte de renda, de sustento, né? Mas ele é algo que confere identidade para a gente. Então, o trabalho ele tem cumpre muito essa função de nos conferir uma identidade social. Quando a gente conhece alguém, a gente pergunta: o que você faz? E por mais que a gente tenha mudanças aí muito significativas no trabalho, no mercado de trabalho recentemente, o trabalho não deixa de ser, para qualquer pessoa, uma categoria central, de ter uma centralidade na nossa vida, e também de ser uma categoria que tem uma centralidade na explicação sociológica, na explicação da realidade social. Então, a gente fez uma discussão, conversava sobre isso com o Léo também recentemente, sobre como, inclusive, o trabalho ele é visto, e tem alguns estudos que mostram isso como algo que confere dignidade ao trabalhador, né? Por pior que seja, pode ser o trabalho, aquela ideia, pode ser o trabalho mais precário, pode ser limpar o chão que alguém pisou, mas eu estou trabalhando, né? Não estou roubando, não estou matando, estou trabalhando. Essa ideia, muitas vezes, que coloca o trabalho como uma fonte de renda digna em oposição ao crime, do crime que seria uma fonte de renda moralmente condenável, né? E que qualquer trabalho é melhor do que você ter uma fonte de renda que não seja pelo trabalho, através do trabalho.
Então, a gente tem uma certa aí, né, oposição, e o trabalho algumas vezes visto como uma forma, uma fonte de renda digna e até de diferenciação social, né? Aquela ideia que você fala, não, quando vai, por exemplo, parado pela polícia, você vai se identificar como não vinculado ao mundo do crime, você diz o quê? Eu sou trabalhador, não sou criminoso, eu sou trabalhador. Então, o trabalho teria essa relação de oposição. O trabalhador seria o oposto do criminoso, do bandido, do delinquente, enfim. E essa relação entre mundo do crime, mundo do trabalho, ela já foi abordada pelo José Ricardo Ramalho, num estudo clássico que ele tem, uma obra chamada Mundo do Crime e a Ordem pelo Avesso. E para finalizar, a gente tem aí, em contraposição a essa oposição, em contraposição a essa oposição entre mundo do trabalho e mundo do crime, um próprio mercado de trabalho do crime. Então, muitas vezes, o próprio crime, ele é uma saída utilizada nesse contexto aí de desemprego, de precariedade, de mercado de trabalho que não oferece possibilidades, e quando oferece são possibilidades muito precárias e insuficientes, né? Então, o crime, ele é muitas vezes visto como forma de adquirir uma renda extra, né? Mesmo que fora da legalidade. E a gente tem nesse sentido, né, o livro aí do Léo sobre o mercado ilegal, esse estudo que ele faz sobre o mercado ilegal do roubo de cargas, e esse diálogo que tem sobre o trabalho e o mundo crime, e como que muitas vezes busca-se alternativas de complemento de renda, e alternativas de sobrevivência dentro do crime como uma forma de trabalho, né? Que se confunde como um trabalho. Então, eu vou já aproveitar aqui para passar a bola para o Léo, chutar a bola para ele jogar para o gol, porque, quem sabe, ele é muito mais qualificado para falar disso do que eu. E acho que já dei algumas pistas aí também de algumas questões que podem ser aprofundadas no nosso diálogo. E estou também aberta aí a questões, ao debate. E como eu disse, a ideia da minha apresentação era falar um pouco sobre o trabalho prisional e mostrar algumas interfaces e possibilidades de diálogo entre essas áreas da sociologia do trabalho e da sociologia da violência, da punição. Então, acho que por enquanto seria isso. Espero que eu esteja dentro do tempo que me foi concedido. E obrigada pela atenção. Obrigado, Mari. A gente que agradece pela brilhante exposição. É um prazer ter você aqui, como a Larissa colocou. Eu vou fazer só alguns breves comentários, não vou estender muito, né, porque a Mari já abordou bem os temas. Como ela falou, né, essa questão do trabalho e violência, essas fronteiras, às vezes as pessoas acham um tanto exótico, né? E ela citou meu livro, né? Eu vou aproveitar o Sérgio Adorno, o professor Sérgio Adorno, que esteve com a gente no semestre passado, também aqui no GEV, no prefácio, a segunda edição do meu livro, do Não Existe Almoço Grátis, ele fala um trecho que é assim: ao contrário do que sustentava parte da literatura sociológica, o mundo do trabalho e do crime não se opõe como se fossem duas esferas distintas, porém suas fronteiras se comunicam, estabelecendo fluxos compartilhados e comunicações entre atores distintos. Então, chamando atenção, né, para essa vinculação e essa possibilidade de se fazer essas relações, né?
que no livro está com a questão criminal, né, dos mercados ilegais, que aí tem outros autores e autoras que trabalham, mas sempre a ideia de uma centralidade da prisão, mesmo no crime, que aí vem da ideia do Foucault, né, e da economia criminal do Edmundo Campos Coelho. O desafio agora, né, que a Mari e temos pensado, juntamente com a Kelly, né, professora aí da Unespar, nesse GT, que a Mari citou, é essa questão de pensar o trabalho já na questão da prisão. Então, você por exemplo, um dos trabalhos clássicos que tem sobre isso é do Fernando Sala, não sei se vai dar para ver aqui, eu acho que, mas que é o trabalho dos presos e a privatização das prisões. E a Mari citou a questão, né, teórica, né, então, da teoria social, enfim, e da própria tese do William, que eu também já conheço, enfim, tenho acompanhado em algumas coisas, mas o próprio Fernando Sala, ele cita formações econômicas pré-capitalistas do Marx, né, estava olhando isso, cita também o Rush e o Kirchheimer, né, que é um livro clássico, Punishment Social Structure, e tem o Zé Ricardo Ramalho, que ela mesmo citou, né, O Mundo do Crime e Ordem pelo Avesso. O Zé Ricardo, que é um pesquisador, professor, né, titular da UFRJ, enfim, foi presidente da Unpox, então dispensa apresentações e comentários, né, mas ele é especialista em trabalho, mas começou também estudando violência, então também está nesses pensamentos, né. E tem uma linha na teoria social de uma influência muito forte do Thompson, que é um autor do marxismo cultural, enfim. Então, essa possibilidade, né, como a gente falava no seminário, né, passado com Marcos Alvarez, né, dessa questão de você poder usar na teoria social um diferente arcabouço, né, de você não se fechar, da teoria social não ser algo fechado, estático. Você tem que usar esse autor para esse objeto. Não, a imaginação sociológica e a teoria social permitem que você faça diversas abordagens, enfim, e tente, né, com essa criatividade. É isso que a teoria social permite, justamente porque essa riqueza, né, da teoria social mostra isso. E no campo da sociologia da violência, da punição, isso é muito importante, porque ela é definida, né, como um campo de várias possibilidades, um campo plural, tanto metodologicamente quanto teoricamente. Então, não dá para fechar, né, nesse autor ou naquele. Claro que tem referências que são, né, mais usuais, mais normais, as pessoas acabam usando, por exemplo, como o Foucault, que é um referencial. Mas, dentro da teoria social, você tem uma gama de autores que podem, sim, ser usados. E o arcabouço marxista tem contribuições, sim, né, e pode ser colocado também como algo importante. Quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho nas prisões, né, aí pensando na prisão mesmo, né, a prisão em si, aí já não o crime, que é uma passagem, né, até conversei com a Mari, eu tenho feito, eu queria chegar na prisão, foi do crime, mas a ideia era chegar na prisão pela centralidade. São textos que já vão sair logo, né, já estão aprovados e vão sair logo. Então, logo a gente vai poder discutir eles, né? Já estão aprovados para publicação, e falam dessa questão do Foucault da centralidade. Mas, dentro disso, se a gente pensar, por exemplo, uma das autoras que discute essa questão hoje do trabalho na prisão, como a Mari colocou, né, de um trabalho de exploração, um trabalho que é precarizado, enfim, é a própria Angela Davis, que mostra isso no sistema americano, o trabalho das mulheres negras, o trabalho das mulheres na prisão, e como é uma forma de exploração. E aí dentro de uma visão marxista, ela mesma se coloca como dentro de uma orientação marxista, pensando esse trabalho como uma forma precária e uma forma de exploração. Não vou desenvolver aqui, porque são comentários, né? Mas um dos referenciais nesse sentido é a própria Angela Davis, que faz essa visão com a interseccionalidade, classe, raça e gênero, mas colocando essa visão de um complexo industrial prisional, uma visão da exploração do trabalho, da precarização, como a Mari colocou bem, esse tipo de trabalho precarizado. Aí eu lembro do Braverman, né? Que é aquela ideia da sobrevivência do Taylorismo e Fordismo, um autor clássico, né, nos estudos de trabalho,
que fala, olha, você tem mudanças no capitalismo, tem a questão imaterial, tem a acumulação flexível, tem uma série de mudanças no setor de serviços, mas você tem sobrevivências do Fordismo-Taylorismo, ou seja, desse trabalho manual, repetitivo, e né, nas indústrias, em vários setores. Esse trabalho precarizado, repetitivo, né, que não é valorizado, enfim, ele está presente nesse tipo de modelo que Angela Davis chama atenção. E aí, vou destacar a tese do João Vitor, que é aluno aqui, né, fez doutorado aqui na UFSC, ele está aí acompanhando a gente, já até fez uma pergunta aqui, o João. Ele tive o privilégio, né, o prazer de estar na banca de doutorado dele. Ele vai apresentar também no nosso GT, né, Mário? Vai estar com a gente em Curitiba, então vai ser uma troca muito legal. E ele estudou as penitenciárias industriais, né, aqui em Santa Catarina, no Paraná. Depois ele já até fez a pergunta, mas ele mostrou isso também, como nessa região, né, aqui mais ao sul do Brasil, essa questão do trabalho, esse modelo de usar o trabalho, da exploração do trabalho está presente. E tem um detalhe, até destaquei na tese dele na banca, que é por concessão, né? Então as empresas têm a concessão. Então, elas podem usar o espaço da prisão, podem usar o trabalho, mas em contrapartida, elas não têm que depois que o preso sai, ou quando ele vira um egresso, ele tem que ser contratado. Então ela pode explorar o trabalho, quando ele sai, ele fica a ver navios, e depois ela continua explorando o trabalho, ou seja, não funciona com política de combater a reincidência. E aí a ideia que a Mari colocou, e aí hoje, né, eu estou mais, até falei para o William, né, eu estou lendo o Ricardo Antunes por umas outras questões, então tem uma parte, né, então eu falei, hoje eu estou um pouco marxista, né, como diz, um pouco marxista. O trabalho, ele tem uma questão importante, o Ricardo Antunes define ele como o ato de produção e reprodução da vida humana, realiza-se pelo trabalho. É a partir do trabalho, em sua cotidianidade, que o homem torna-se ser social, distinguindo-se de todas as formas não humanas, nesse sentido do ser social, da identidade social. Além da questão do próprio ganho, que é fundamental, né, dele ter que reproduzir a sua vida, enfim, ele também é um símbolo, né, uma identidade, ele se torna um ser social. Na sociedade do trabalho, você não ter trabalho é você também ficar no não espaço, é você não ter essa identidade. E isso é fundamental, né? Então é necessário, né, dentro dessa ideia de uma ressocialização, que era a ideia, né, das prisões lá no começo, até da influência protestante, né, casas de correção, de você pensar numa ressocialização, você ter essa presença, né, de uma outra forma, até para você não ter reincidência. E é algo que a Mari falou para mim também, até vou colocar, se ela quiser comentar depois, que é a presença da religião evangélica, principalmente da Universal hoje nas prisões, e como eles oferecem, né, essa rede, através da rede dele, trabalhos, às vezes até formais, enfim, mas como isso é importante para a reintegração e para a volta, né? E para o crescimento desse segmento religioso hoje dentro das prisões. Em entrevista, né, com o Sérgio Grossi, que também participou aqui, na abertura do Seminário do GEV desse semestre, lá em São Paulo, a gente fez na Defensoria Pública, e o Patrick, que é professor lá na Sanfran hoje, ele disse isso. Pô, como defensor público, o que a gente observa é um crescimento, né, da Universal, principalmente, porque eles conseguem oferecer essa alternativa de trabalho. Isso dá um sentido de vida, aí no sentido weberiano mesmo da coisa, mas também resolve a vida, porque para ele poder ficar fora, para ele também poder, né, sair dessa situação, semiaberto, progressão de regime, enfim, a Mari sabe explicar isso melhor do que eu, a questão do trabalho ela é fundamental. E eles conseguem ajudar nesse sentido, né? Conseguem com essas redes, através da religião, colocar essa questão, né? E conseguem dar essa dimensão, o que é importante também, né? E hoje, por exemplo, as pastorais que eram carcerárias, né, da Igreja Católica, né, pastoral, que era tão importante, ela não consegue ter a mesma incidência sobre a população carcerária, pelo menos em São Paulo, pelo que a gente identificou, e há um crescimento, um avanço dos evangélicos dentro das prisões, justamente por essa questão do trabalho, do emprego, enfim. Então é uma questão importante, é um campo, né, que a gente tem que explorar. Já está sendo explorado bastante na economia criminal, né, no crime, com
com Gabriel Filtrano, Vera Pérez, Daniel Irata, enfim, pessoal que estuda mercados ilegais, né? Mas a questão da prisão, acho que ainda é um campo a ser explorado, né? E nós temos nos colocado nesse desafio, né, Mari? Então, deixo aí para as perguntas, para quem quiser, e deixo mais para a Mari falar. E mando um abraço para o William também, que está aí nos vendo. Muito bom. Agradecer novamente a fala da professora Mariana, os comentários do professor Leonardo. Temos duas questões no chat, então a gente pode estar abrindo os debates agora. E eu vou fazer a leitura, então, da pergunta do João Vitor. Ele pergunta: as penitenciárias industriais, surgidas no Paraná e agora feitas em larga escala em Santa Catarina, são uma solução para o trabalho prisional? Em Santa Catarina, cerca de 90% dos presos recebem remuneração, um salário mínimo, diferente do número nacional, que chega a menos de 50%. Segunda pergunta é do William Bianec. Uma questão que tem me vindo à cabeça. Se o trabalho de fato é um fator essencial para a constituição de uma identidade e até mesmo condição de dignidade humana, como pode realizar essa finalidade no sistema prisional, tendo um caráter claramente punitivo também? Porque o trabalho nas prisões não está sequer sujeito ao estatuto legal principal, qual seja a CLT, a LEP, define o regramento geral. São essas as perguntas. Novamente, obrigada, e vou abrir o debate para a professora Mariana. Acho que eu tinha esquecido de abrir o microfone aqui. Obrigada pelas perguntas. João, a questão que você coloca é bem importante, porque eu falei muito genericamente do trabalho prisional, e a maioria dos dados que eu citei são dados nacionais. E é óbvio que quando a gente fala em realidade do sistema prisional brasileiro, por exemplo, né? A realidade do sistema prisional brasileiro, evidentemente, é diferente do sistema prisional americano, que é diferente de algum país da Europa ou de outro país da América Latina. Então, essas generalizações são sempre muito complicadas, e dentro do Brasil, é claro que também a realidade do sistema carcerário Paraná é diferente do de Santa Catarina, de São Paulo, enfim. Os estados possuem suas particularidades, suas peculiaridades. Então, é bem importante atentar para isso, porque a gente fala em termos genéricos, né? Minha fala foi muito em termos genéricos do que é a regra do trabalho no sistema prisional brasileiro, né? Estou focando na realidade brasileira, sim, mas é evidente que dentro dessa realidade, cada estado tem suas particularidades. Eu não conheço exatamente o caso que você mencionou de Santa Catarina, deixa eu voltar um pouquinho aqui a tua pergunta, dessas penitenciárias industriais, não conheço empiricamente, não tem pesquisa sobre essas unidades prisionais, imagino que talvez tenham, né? Não acredito que seja uma solução, né? Falar em solução para o trabalho prisional, acho complicado, acho que daí a gente já faz um gancho com a pergunta do William, que vem na sequência. Cerca de 90%, você falou, dos presos recebem remuneração de um salário mínimo, ótimo, diferente do número nacional. Agora, o que é excelente, né? 90% receberem remuneração de um salário mínimo destoa muito daquele dado que eu trouxe, que quase metade, em geral, da população carcerária brasileira não recebe salário, e quando recebe, não é de um salário mínimo. Não chega a isso. Mas aí, se essas propostas, essas iniciativas, e a gente tem iniciativas pontuais, como eu falei, de propostas de reinserção, programas, né,
E a gente tem várias iniciativas, claro. Agora, se essas penitenciárias industriais, elas seriam uma solução para o trabalho prisional, daí eu acho que é muito otimismo, e eu acho que a gente pode daí já fazer um link aí com a questão que foi colocada pelo William, porque a gente tem, a despeito de toda a legislação penal, que, como eu coloquei, traz muito essa perspectiva do trabalho e da educação como meios de reinserção, e traz toda uma perspectiva, né, da pena, da prisão não ter uma finalidade punitiva, né, só punitiva, mas também de recuperação, de ressocialização, de tornar o preso apto a voltar a viver em sociedade, de recuperá-lo, e etc. Apesar de todo esse discurso, o que a gente vê na prática é que a lógica que opera dentro do sistema é a lógica punitiva. E interessante notar também como que isso está muito arraigado culturalmente, né? Como eu disse, essa questão quando a gente fala que a pena é restritiva de liberdade, né? Pena privativa de liberdade, esse é o nome formal, pena técnico. Privativa de liberdade, ela não é restritiva de direitos, é algo que deveria ser levado a sério, mas não é de forma alguma, né? Então, as pessoas em geral consideram, a gente sabe, absolutamente natural que o preso possa ser privado, não tenha comida, não tenha higiene, viva em condições precárias, aquele atolamento, enfim, tenha todos os seus direitos violados, né? Está preso, cometeu um crime, então vamos puni-lo, vamos penalizá-lo, puni-lo tirando não só a sua liberdade, mas todos os outros direitos possíveis que ele possa ter, né? Então, aí, talvez possa parecer realmente uma contradição pensar em um trabalho que possa ser digno e ter um sentido positivo para o trabalhador, de fato, dentro da prisão, e que possa ter uma utilidade, né, positiva para quando ele for egresso do sistema prisional. Talvez seja muito difícil pensar isso dentro do sistema que a gente tem, que, como eu disse, opera dentro de uma lógica punitiva. Não sei se tentei esclarecer, tentei colocar um pouco. Vamos ver, William, que você disse aqui que não foi bem uma pergunta, foi um pensamento, né? Questão da dignidade humana. Veja, o trabalho nas prisões não está sequer sujeito ao estatuto legal da CLT, né? Então, é isso, né? É como se fosse... A gente tem uma discussão clássica do Vanderlei Guilherme dos Santos, da carteira de trabalho, como um passaporte para a cidadania. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o preso é negado a própria cidadania, né? No sentido mais básico, de ter um trabalho reconhecido, regulamentado, etc. Como se a partir do momento em que a pessoa entra no sistema prisional, pudesse ter, como eu disse, todos os seus direitos sociais violados, inclusive os seus direitos do ponto de vista do trabalho totalmente negados, né? Inclusive, se a gente for pensar em termos de salubridade, de jornada, e etc. E daí podemos recorrer também a uma discussão que também já conversei com o Léo sobre isso, de direitos humanos e de uma normativa internacional da OIT, que de alguma forma traz alguns princípios de dignidade da pessoa humana e do trabalhador, que a gente pode pensar que devem ser garantidos, assegurados à população penitenciária.
Não sei se, gente, enfim, respondi algumas considerações sobre isso. Não sei se também o Léo tem algo a complementar. E respondeu bem. Eu só ia falar aí, né, na pesquisa que eu fiz, essa de domínio de cidades, que falei que vai ser publicada, né? Tem o complexo, visitei o complexo penitenciário de Piraquara e tem uma iniciativa bem interessante com o trabalho de mulheres, né, lá numa dos setores lá, que é um setor menor, né, onde tem trabalho, mas é uma prisão de mulheres, né? Então é toda uma outra proposta, enfim, que tem convênios, né, com as empresas e tal, e elas fazem, assim, até para empresas de sofá, enfim, todos os trabalhos repetitivos e tal, mas tinha essa iniciativa. É um setor pequenininho, mas o interessante é que ela ficava de frente para a PEP, né, aquela onde ficam também as facções, onde fica a segurança máxima, e ela ficava em frente. Então, da PEP você conseguia ver esse lugar, que era todo bonitinho, colorido, enfim, né, todo trabalhado para isso. E para você poder ir nesse projeto, né, nessa prisão, né, que tem esse trabalho, né, que é mais, que tem uma outra compreensão, outra forma, né, de gestão, você não podia ser faccionado. Então, faccionados não iam não poderiam ir ser selecionados para esse tipo de projeto. Então, é uma forma também, né, de manter o controle, né, de você punir ainda mais quem está ali. Você é da facção, você vai ser punido ainda mais. Você não vai poder ter acesso a esse tipo de projeto que envolve trabalho, onde você, teoricamente, teria um ganho, onde também sua família vai ter acesso, né, a uma parte desse seu ganho, enfim. Então, é uma forma também de gestão de controle. E aí, né, em Piraquara, então, a gente também pode um dia visitar, né, interessante. Lembrei disso agora. É isso, então. Gostaria de agradecer à professora Mariana Bettega Brauner pela excelente exposição, ao professor Leonardo Astronoff pelos comentários e a todos que participaram do debate. Aproveitamos esse momento, então, para convidar a todos para os seguintes seminários do GEV. Com o ciclo de seminários, vamos falar sobre direitos humanos. Dia 2/10, teremos o professor Dr. Paulo Fraga, da Universidade Federal do Juiz de Fora. Teremos um seminário no dia 9 de outubro, às 18 horas também, com o professor Rafael Godoy, das Ciências Sociais da Universidade Estadual do Maranhão. E o encerramento, a mesa de encerramento do seminário GEV, no dia 13 de outubro, às 6h30, com a professora Suzana Durão, da Antropologia da Unicamp, Marcelo Serran, professor doutor Marcelo Serran, do Departamento de Sociologia e Ciência Política da UFSC, professora Juliana Tonchi, da Univasf, e atualmente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Mais uma vez, a presença de todos foi fundamental para enriquecer a discussão. Desejamos que esse encontro inspire novas reflexões e diálogos futuros. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite.